É isso aí, alunos. Cheguei, já estamos aqui na aula 42.2, isso mesmo. Já caminhando aqui para a reta final da unidade 3 de biologia, isso mesmo, né? Parece que a gente começou ontem, mas não. Então vamos lá, gente. Na aula 42.1, o que a gente estudou? A gente estudou o tecido conjuntivo. Qual tecido conjuntivo, professora? Tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo. Então, a gente viu a diferença entre esses dois tecidos e é o que eu vou entrar agora aqui com você para a gente fazer esse resumão básico dessa aula. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Eu, professora Laísa, estou aqui com vocês para a gente começar aqui esse resumo do tecido conjuntivo. É isso mesmo. Então, tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele apresenta uma consistência firme, mas ele não é o quê? Ele não é rígido como tecido ósseo, porque ele não tem a matriz óssea, pessoal. Então, ele não tem como ser rígido. Então, ele apresenta essa consistência firme. E ele está relacionado ao quê, professora? A sustentação, isso mesmo. Ele está relacionado à sustentação além do revestimento de superfícies articulares, facilitando o quê? A movimentação. Aí eu dei o exemplo aqui para vocês, né, da questão do tecido conjuntivo fibroso, fibrocartilagem, que está relacionado ao quê? Aos discos intervertebrais, né, da nossa coluna vertebral, que ele está relacionado ao quê? Aos choques, amortecer choques mecânicos, né? Tanto que eu dei até o exemplo da questão do salto, você está andando, você salta, você pula. Então, ele tem essa função de absorver esses impactos, né? Outra função aí com relação ao tecido conjuntivo cartilaginoso. E assim, uma observação é que a substância intercelular formada por fibras colágenas e elásticas e por células do tipo de condrócitos. Então, tem que lembrar, né? A substância intercelular é formada por quê? Por fibras colágenas e elásticas. E também por células do tipo condrócitos ou até mesmo condroblastos, que são as células mais jovens, que eu até falei e citei ela, né? E com relação à subdivisão, né, a classificação, ele pode ser classificado em cartilagem do tipo hialina, cartilagem do tipo elástica e também cartilagem do tipo fibrosa, né? Com relação à composição aí de fibras colágenas e elásticas. Aí ele vai ter esse tipo de classificação. E um outro ponto aí que não está nesse resumo, mas que eu lembrei agora, eu vou falar, que ele é um tecido que avascular. Isso quer dizer o quê, professora? Que eu não tenho vascularização nele, eu não tenho vasos sanguíneos. Se eu não tenho vasos sanguíneos, eu não vou ter o quê? Nervos. Não vou ter os nervos passando por ele. É um outro exemplo aí com relação ao tecido conjuntivo cartilaginoso. E como é que é feita essa nutrição? Através dos tecidos adjacentes que estão em voltas, por meio da difusão, o oxigênio chega às células que formam o tecido cartilaginoso. Beleza, professora? Beleza. Vamos agora para o tecido conjuntivo ósseo, que vai estar formando o quê, professora? Vai estar formando todo o nosso esqueleto, né? Ele que dá também o quê, professora? A sustentação. E é um músculo, um tecido, né, que serve de apoio ao quê? Aos músculos. Através desse apoio aos músculos, a gente consegue o quê? Ter movimento, se movimentar, isso mesmo. Apoio serve de movimento ao nosso corpo. Além de ser um reservatório, um armazenamento de minerais, como cálcio e fósforo. E ele também é o quê? Um elemento de proteção. Protege o quê, professora? Medula espinhal, os órgãos vitais, cérebro. E também está relacionado à formação de células do sangue, medula óssea, isso mesmo. E com relação aos tipos celulares, eu tenho 3 tipos celulares de tecido conjuntivo ósseo, que são os osteócitos, os osteoblastos, sempre que você vê osteoblastos, já lembra que são o quê? Células jovens. E você vai ter também os osteoclastos,
É mais um ponto aí com relação aos tipos celulares que formam o tecido conjuntivo ósseo. Então, olha a importância de você saber e entender, né, que esse tecido aí é um tecido bastante inervado. Inervado por quê? Porque nele eu vou ter o quê? Vasos sanguíneos, vou ter nervo, vou ter o tecido linfático que vai estar passando por ele, através dos canais, né? A gente viu o canal de Havers, que vai estar passando essas estruturas para estar irrigando esse tecido. Então, pessoal, isso aí foi o resumão do tecido conjuntivo cartilaginoso e do tecido conjuntivo ósseo. Já já eu volto aqui com vocês para a gente responder, né, as questões. E professor presencial, já manda aqui as fotinhas dos nossos alunos fazendo essas atividades, é isso mesmo. Pode cobrar desses meninos, ó, tô de olho em vocês, viu? Já já eu volto, até mais. É isso aí, pessoal. Voltei agora com a nossa atividade de sala. E aí, será que foi bem? Vamos ver agora, né? Assim, as questões, pessoal, eu digo que elas estão assim, mamão com açúcar. Se você prestou atenção na aula, se você conseguiu entender as células que compõem o tecido ósseo, as células que compõem o tecido cartilaginoso, você conseguiu, com certeza, né? O que, professora? Responder as questões com êxito. Então vamos lá, meu diretor, corta para a telinha agora para a gente começar a atividade de sala, no nosso momento tirando dúvidas. É isso mesmo, nosso momento tirando dúvidas para a gente entender melhor, né, essas questões. Vamos lá com a questão 1, que eu vou fazer a leitura dela. Então vamos lá. Durante o desenvolvimento embrionário, o esqueleto fetal, ele é inicialmente formado por cartilagem. Lembra que eu falei para vocês antes do osso? Na vida uterina, né, o esqueleto do feto, ele não é osso, ele é o quê? Cartilagem. E essa cartilagem, conforme ele vai se desenvolvendo, aquele feto, vai sendo substituída pelo osso. Então, durante o desenvolvimento embrionário, o esqueleto fetal é inicialmente formado por cartilagem, a qual será gradualmente substituída por tecido ósseo por meio da ossificação endocondral. Olha o nome aqui, pessoal. Ossificação endocondral. Considerando os tipos de cartilagem estudados no tecido conjuntivo cartilaginoso, qual tipo de cartilagem compõe predominantemente o esqueleto fetal nessa fase inicial do desenvolvimento? Então vamos lá, aqui pessoal, deixa eu só adiantar aqui que eu acho melhor. Aqui ele já dá os tipos, né? Se você lembrar quais são os tipos de cartilagem que a gente estudou a cartilagem hialina, cartilagem fibrosa e a cartilagem do tipo elástica. Beleza. De cara, eu já consigo o quê? Eu já consigo descartar as opções B e a opção D. Não existe cartilagem colágena e nem existe cartilagem óssea. Sobrou o quê? Alternativa A, elástica. Não é a elástica, pessoal, né? Porque lembra que a elástica, ela corresponde ao quê? Ao exemplo que eu falei da orelha. É aquela cartilagem, pessoal, que ela está relacionada ao quê? A ser maleável. Não tem como um bebê, um feto, né, no momento da vida uterina, ter esse tipo de cartilagem. Então, também não é a alternativa A. Sobrou o quê? A alternativa C e a alternativa E. A alternativa C é o tipo de cartilagem que eu falo que é a cartilagem fibrosa, que está relacionada ao quê? Aos discos intervertebrais, as vértebras, né? Impacto, choques mecânicos. Também não é. Então, a alternativa correta, o gabarito correto, é o gabarito E. A opção cartilagem do tipo hialina, tá? Hialina,
que é o quê? Predominantemente, né, o tipo de cartilagem, que ela vai ter a matriz mais intermediária colágena, e a partir desse tipo de cartilagem que eu tenho que eu tenho ela como molde para que eu tenha essa substituição do tecido conjuntivo cartilaginoso pelo tecido ósseo no período, né, embrionário. Então, a alternativa correta é a alternativa E, hialina. Questão 2. O tecido cartilaginoso, ele é encontrado em várias partes do nosso corpo, tais como a orelha, nariz, traqueia e regiões articulares. Sobre esse tecido, marque a alternativa correta. Eu já vou abrir logo tudo aqui que eu prefiro. Alternativa A, ele fala que o tecido cartilaginoso, assim como a grande maioria dos tecidos conjuntivos, apresenta-se rico em nervos. A gente sabe que não. Ele não é inervado, ele é avascular, não é vascularizado. Então, não tem como você marcar a alternativa A. B, o tecido cartilaginoso é um tecido resistente que possui uma matriz extracelular rica em sais de cálcio. A gente sabe que quem possui cálcio? Tecido ósseo. Também não tem como marcar a alternativa B. Vamos analisar agora a alternativa C. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido epitelial? Não, né, pessoal? A única coisa que ele tem em comum com o tecido epitelial é que os dois tecidos, eles são o quê? Avasculares. Por esses dois tipos de tecido, eu não tenho o quê? Vasos sanguíneos. Só isso que ele tem em comum. Mas ele não é um tipo especial, nem tipo de tecido epitelial. Tecido epitelial é tecido epitelial, tecido conjuntivo é tecido conjuntivo, tá? Cada um no seu quadrado, digamos assim, para vocês. E a alternativa D, ele fala osteócitos. Só que osteócitos, pessoal, na hora que eu leio aqui, eu já lembro, já faço referência ao quê? Ao tecido conjuntivo ósseo. Então, a alternativa dele fala que é osteócitos, condrócitos e condroblastos são células encontradas no tecido cartilaginoso. Se não tivesse a palavrinha osteócitos, essa alternativa estaria correta, porque condrócitos e condroblastos fazem sim, né, parte do tecido cartilaginoso. São células que fazem parte desse tecido. Só que o que ferra aí, o que mata aí essa alternativa D é o osteócito. Então não tem como marcar a alternativa D de dado. Vamos analisar a última alternativa que, de cara, né, eu já falei aí para vocês. Então, o tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. Sim, o gabarito E, né, a alternativa E é o gabarito correto. Por isso que a gente fala que ele é um tecido avascular, justamente porque ele não possui vasos sanguíneos. Então, o gabarito correto da questão 2, que eu tenho certeza que você acertou, é o gabarito E, tá bom? Vamos agora para a questão 3, vou fazer aqui a leitura dela. O tecido conjuntivo ósseo, olha, já mudou, já não é mais o cartilaginoso, já pulamos agora para o ósseo. Então, o tecido conjuntivo ósseo, ele é responsável pela sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, vou até marcar aqui, ó, sustentação, proteção dos órgãos internos e também o que? Armazenamento de minerais como cálcio. Ele apresenta uma matriz mineralizada e é constituído por diferentes tipos celulares que desempenham papéis na formação, manutenção e também o que? Remodelação do tecido ósseo. São exemplos de células presentes no tecido conjuntivo ósseo. Aí você vai ter que lembrar quais são as células que formam o que, professora? O tecido ósseo. De cara aqui eu vou falar para vocês, a gente tem o quê? A gente tem os osteoclastos, osteoblastos, osteócitos, são células que fazem parte do tecido conjuntivo ósseo. Então, de cara você já vai ter que saber. Então, vamos analisar o que a questão ela trouxe aqui pra gente. Ela fala que na alternativa A, condrócitos e condroblastos. Você já sabe que condrócitos e condroblastos
fazem parte do quê? Do tecido cartilaginoso. Não marque, não tem como marcar. B, melanócitos e mielócitos. Melanócito, pessoal, tem a ver com células que vão produzir a melanina, o pigmento, né, de cor da pele. Então, também não é. C, trombócitos e trombina. Está relacionado ao sangue, não é. D, osteócitos e osteoblastos. Essa aí tá mamão com açúcar, né, pessoal? E E, fibrócitos e mieloblastos. De cara, você já vai saber que o gabarito correto é o gabarito D. Isso mesmo, aqui, já até marquei aqui, alternativa D de dado. Essa sim é a questão correta. Vamos analisar agora a questão número 4. A questão 4 tá fácil demais. O tecido conjuntivo ósseo é rígido e mais forte do que a cartilagem. Cite as funções desempenhadas pelos ossos. Essa aí tá mamão com açúcar. Vamos lá, gente. Sustentação do corpo, né? Se não fosse o osso, a gente ia ser o quê? Uma Maria mole, né? Os nossos órgãos iam estar tudo esparramados, não ia ter sustentação, não íamos ter proteção dos nossos órgãos vitais, né? Tá relacionado a movimento, porque o osso ele serve de apoio ao músculo e através, né, do músculo e do osso eu tenho que a movimentação do nosso corpo. Terceiro ponto, reservatório de minerais. Ele serve como armazenamento dos minerais, cálcio, fósforo. Então ele vai ter essa função. Quarto ponto, proteção, pessoal. Ele vai proteger os órgãos vitais. A gente tem, né, a caixa torácica, nós temos o crânio, né, a nossa caixa craniana, que vai estar protegendo os nossos órgãos vitais, a coluna vertebral, que vai estar protegendo a medula espinhal, também é outro exemplo de proteção dos ossos. E formação de células do sangue, células sanguíneas. É mais um ponto aí com relação, né, ao que, professora? A função desempenhada pelos ossos. Então, isso é importante que você saiba. Vamos agora para a questão de número 5. Olha aí que bacana, decolando para o futuro. Aquele momento ali, né? Que a gente vai pegar uma questão que já tem, assim, uma ênfase melhor para avaliações externas que vocês venham a fazer. Então, questão 5. Com o avanço da idade, muitas pessoas relatam que dores nas articulações e fraturas com maior facilidade. Essas condições estão associadas ao desgaste da cartilagem articular e à diminuição da densidade óssea, matriz óssea, o que compromete a função de sustentação e proteção do sistema esquelético. A manutenção da saúde desses tecidos depende de fatores como alimentação rica em cálcio, atividade física regular e a produção hormonal equilibrada. O corpo ele tem que estar total em equilíbrio. As cartilagens e os ossos, apesar de pertencerem ao mesmo grupo de tecidos conjuntivos especializados, apresentam diferenças estruturais e funcionais. Em relação a esses tecidos, qual alternativa apresenta uma característica correta sobre a composição celular e função de cada um? Ele quer saber da composição desse tecido. Então, a alternativa A, ele fala que a cartilagem possui matriz mineralizada e elevada vascularização. A gente sabe que não tem vascularização, é avascular. Então, de cara, a partir daí eu já sei que não é a alternativa A. A alternativa B, ela fala que os ossos são formados exclusivamente por osteoblastos que permanecem ativos durante toda a vida, promovendo a reabsorção óssea. Não, pessoal. Eles são formados, sim, por osteoblastos, mas não são apenas, exclusivamente osteoblastos. A gente tem os osteoclastos e os osteócitos. Não tem como você marcar a alternativa B de bola. Vamos analisar a alternativa C, né? As cartilagens contêm condrócito
em lacunas e sua baixa vascularização limita a regeneração após danos. Correto. Possui condrócitos, cartilagem, pessoal. Alternativa D. O tecido ósseo não possui vasos sanguíneos, pelo contrário, né? Ele é totalmente vascularizado, o tecido ósseo. Então, de cara, eu já sei que não é a alternativa D. Vou ler aqui a alternativa E só para a gente finalizar. Ambos os tecidos apresentam matriz predominantemente elástica, sendo responsáveis pela flexibilidade corporal. Não, né, pessoal? O tecido cartilaginoso, ele tem sim uma matriz, né, elástica, que é o exemplo, né, que a gente fala do pavilhão auditivo, da ponta do nariz, mas no caso do osso, ele não vai ter essa matriz elástica, uma matriz rígida. Então, ficou como resposta correta a alternativa C, tá bom? Então, chegamos, pessoal, ao final de mais uma aula e já já a gente volta, tá bom? Até mais!